Arquitetura foge do desenho convencional. Você já ouviu falar na arquitetura high-tech, né, os arquitetos high-techs? É pelo uso de tecnologia ou é pelo uso do desenho industrial ao qual a arquitetura deles foge um pouco ali do convencional? Eh, os 2, vamos assim dizendo, né. A tecnologia que a gente vê hoje, a gente está muito ligado à tecnologia sobre ver as coisas pelo celular né, mídia social, etc. Quando a gente fala de arquitetura high-tech, não é isso, tá, gente? A arquitetura high-tech é um dos precursores, né? É esse cara aqui que a gente já está estudando, é um grande escritório de arquitetura, né? Renzo Piano, italiano, que ali também era sócio do Richard Rogers e fizeram grandes obras, né? Como o Museu de Pompidou. É, e aí tem outros também, né? O Ray Cohans, né? Que é o escritório Woman, também é considerado high-tech, só que ele tem uma outra pegada que é a essência, né, deles, é muito interessante. Mas também tem ali eh, o Jean Nouvel, grande arquiteto, também considerado high-tech, e Norman Foster, né, que também é um grande precursor nisso. Você observa que a característica deles é bem semelhante. Então, quando que a gente fala que é high-tech? É assim, ó, ele pega a arquitetura e ele consegue fazer com que a arquitetura dele seja elevada a um outro nível. E que nível é esse? É um nível de desenho industrial. Exatamente isso. Porque se você observar a arquitetura deles, né, na verdade, tem elementos ao qual a gente não está vendo no convencional. E aí é preciso, todos que estão envolvidos no projeto deles, fazer com que aquilo seja sustentável ou seja exequível, assim dizendo, tá? Então eles pegam essa arquitetura e elevam ela a um nível de desenho e também de materiais diferenciados. Então você vai observar que materiais ao qual não são utilizados na arquitetura, né, ou na construção, na verdade, a arquitetura é a construção em si, né, a solidez daquela construção, né, o físico dela, ele eleva isso. Isso é muito interessante porque muda todo o conceito e a maneira de projetar, a maneira com que cada elemento será projetado. Dá uma observada, né? Ah, é um telhado todo curvo. Não, não é um telhado, é uma cobertura. Muda, né? Até o palavreado. E imagine como é possível projetar isso, né? Você viu, o domo daquela cobertura? Não existe uma telha dessa, então eles projetaram esse, né, o desenho dessa telha e os materiais que ali foram, né, executados. Então ele é diferenciado, né? Tá vendo, ó? Esse tipo, por exemplo, de encaixe existe, né, de suporte? Não existe, não é convencional, né? Lógico também esse calandrado aqui, né, da maneira laminada, um dos primeiros, né, arquitetos que eu vi em madeira laminada foi o Renzo Piano, que ele faz muito isso, né, a arquitetura dele tem muito isso de buscar algo da natureza, a madeira natural, por exemplo, e depois ele combina com o metal. E aí também, né, olha o vidro superior aqui, como é que eles fazem isso? Existe isso no mercado? Então, eles conseguem fazer, né, arquitetura, né, tem um desenho de arquitetura, mas virar um desenho mais avançado, industrial, independente se ele está usando um programa paramétrico ou não, tá? Agora a gente tem um Revit que consegue, né, fazer bastante coisa, mas uma obra dessa, há 20 anos atrás, quando ela foi executada, não existia tudo isso, né, toda essa, né, essa tecnologia. Aí eu falo sobre programas, né? Então era o arquiteto ali na raça mesmo, né, representando aquele projeto e ele mesmo entendendo cada parte do projeto, né? Cada detalhe do projeto, cada medida ele precisava compor tudo isso. Isso é muito legal, eleva muito a arquitetura, como a arquitetura deles é elevada. Um outro que a gente considera high-tech também, que aí você pega, e aí ele trouxe isso, né? Como ele não conseguiria, assim dizendo,
representar a arquitetura dele, né, e tem outros dois, vamos colocar dois ali, né, grandes escritórios de arquitetura, o Frank Gehry, né, quando foi projetar é, o Museu de Guggenheim, né, então há uma história, uma lenda de que não tinha ali programas, então ele foi na automobilística, pegou o CATIA e começou a desenvolver o projeto dele em cima do CATIA. Lógico que não é ele, né, ele tem a ideia lá, e o pessoal, o projetista, teve que arrumar uma solução para projetar, né, é, é um, um, uma edificação com tanta curva que ele fez ali, né? Com tanta curva e se não for paramétrico não tem jeito, né? Não consegue. E também quem pega carona com isso, e ela faz lembranças, assim dizendo, de Oscar Niemeyer aqui, é a Zaha Hadid, né? Também busca programas paramétricos, mas se você paramétricos, né? Mas se você olhar a arquitetura dela, antes disso ela já tinha aquele traço incrível, né? Então é isso, ó, arquitetura high-tech, beleza? Então precisamos ficar atento a isso, porque né, a mudança da arquitetura é rápida e logo a gente vai entender o porquê esses arquitetos apostavam tanto, né, nesses outros tipos de materiais e por que eles faziam, né, todo esse movimento e conseguiriam, e assim dizendo, buscavam novas soluções, ok? Um grande abraço, fique com Deus, compartilhe, deixe seu link, se inscreve no canal, YouTube também.